Chegamos no quarto tópico do estudo desta semana, um exemplo de verdadeiro arrependimento. Nesse tópico nós vamos ver a história, apesar de o título falar de um exemplo, mas nós vamos ver mais de um exemplo de pessoas que manifestaram verdadeiro arrependimento. Consequentemente, alcançaram as bênçãos relacionadas ao verdadeiro arrependimento. Vamos à primeira pergunta. O que acontece quando não reconhecemos nossos pecados perante Deus, mas em vez disso, guardamos silêncio? No tópico anterior, nós vimos atitudes erradas da justificativa ou do arrependimento pautado pelo medo. Mas aqui, neste tópico, agora nos chama a atenção para uma outra situação, que é quando o pecador, ciente do erro, ele se cala. E aí, irmão Tiago, como que funciona isso? E o que acontece quando uma situação se direciona dessa forma? Então a pessoa, ela fica... Aqui o texto fala que a pessoa fica doente, né? Uhum. A consciência vai doendo tanto que ele fica numa situação difícil. No caso de Davi, fala que os seus ossos, não é isso? Envelheceram os meus ossos. E ainda fala que o seu humor mudou, né? Então, realmente, quando nós temos uma falta e agora guardamos, isso é ruim. Você realmente fica muito abalado psicologicamente. Então, realmente, vale a pena você passar isso para frente. Então, nós vimos lá no segundo tópico ainda que tão logo nós recebemos a convicção do pecado pela atuação do Espírito Santo em nossos corações, e isso muito provavelmente é instantaneamente, né? Se temos um conhecimento da palavra de Deus, às vezes, já no problema ali, o Espírito Santo já fala no nosso coração: o que você está fazendo está errado. Daí a pessoa se desperta. A primeira coisa a fazer não é ficar com vergonha de Deus. Foi no caso de Davi, né? Ele sabia que o que ele havia feito era errado, o adultério ali com Betseba. Mas ele ficou com vergonha de Deus. E muitas pessoas ficam com vergonha de Deus e daí se silenciam. E não só isso, ele também temeu as consequências a princípio, né? Uhum. Porque imagina só ele como rei, o exemplo da nação, cometer um grave erro como esse. Então, muitas vezes o que acontece, a gente comete alguns pecados que envolve terceiros que não podem ser somente confessados em secreto. Uhum. Mas a gente tenta segurar, amenizar, cobrir para que a nossa imagem não seja, muitas vezes, prejudicada. Uhum. Mas isso aí vai fazer mal. Muitas vezes é melhor você ser sincero, dependendo da situação, e você tirar esse peso das costas. Uhum. Agora, há casos também que você não precisa, é só você e Deus, não precisa publicar. Então, eu acho que é interessante cada caso ser avaliado com detalhes. Se você tem dúvida, pode procurar um líder espiritual, seu pastor, o seu obreiro, e para entender que caminho você tem que tomar, né? Muito bem. Agora, existia um caminho que Davi precisava tomar. E vamos à segunda pergunta desse tópico. Depois que o profeta Natã foi franco e direto ao revelar o pecado de Davi, como o rei reagiu? Então, primeiro, de que forma o profeta Natã abordou Davi? Porque ele estava ali como que em stand-by, sofrendo sozinho e com medo de Deus de confessar. Então, de que forma o profeta confrontou o rei e qual foi a reação dele? Então, é muito interessante essa parte da história, né? Uhum. O Natã chega pro rei e fala assim: Majestade, eu tenho uma audiência, tem um caso que eu preciso do seu parecer. Seu homem é muito sábio, né? Uhum. E aí contou a história de um homem rico que tinha muitas ovelhas e de um homem mais pobre que tinha uma única ovelha. E aí agora a história conta lá que o homem rico pega a ovelha do homem pobre e agora serve para sua família, né? Vamos resumindo a história. Sim. E aí o resultado é que agora o profeta fala assim: escuta, o que nós vamos fazer agora? Uhum. Diante desse cenário, porque o homem rico tinha muitas opções e tal. E o resultado é que o rei fala assim: olha, esse homem errou muito, ele tem que pagar 4 vezes mais. Uhum. E o profeta olha e fala assim: olha, esse homem é você. E aí revela o pecado dele. Fala o seguinte: olha, você tinha
tem tantas esposas, poderia casar com outras, mas foi tomar justo a esposa de Urias. E aí que me chama a atenção é o seguinte, que naquele momento Davi fez o quê? Ajoelhou e disse, pequei contra Deus. E qual foi a resposta do profeta? É o que me impressiona. E disse Natan a Davi, também o Senhor transpassou o seu pecado e não morrerás. Ou seja, em outras palavras, Deus perdoou o teu pecado e você não morrerás. Então aqui nós vemos um arrependimento como? Verdadeiro. Se usarmos a citação de Saul, foi parecido? É parecido. Saul falou, pequei, mas não foi verdadeiro. Davi aqui ele já foi verdadeiro. E a partir do momento que Natan fala com ele já não se preocupou mais com as consequências. Agora realmente ele queria o perdão de Deus, independente do que acontecesse. Exatamente. E aí está o ponto, né? Onde o verdadeiro arrependimento, ele não se preocupa com as aparências, com as consequências, com o que for. Ele se preocupa apenas estar em paz com Deus. E ele não tentou justificar. Ele poderia estar falando assim, mas profeta, eu estava lá na sacada, de repente a mulher apareceu. E aí eu só acabei convidando ela para jantar e a coisa rendeu, a mulher engravidou e eu tinha que resolver o problema. Tentei fazer o Urias voltar e não deu certo. E ele poderia ter tentado justificar, mas simplesmente ele disse, não, eu realmente pequei. Não há justificativa para o que eu fiz. Isso é importante, interessante, né? É o ponto que nós ainda mencionamos no tópico anterior, né? Que o erro de muitos na confissão do seu pecado, quando existe a confissão, né? Porque no primeiro momento Davi não manifestou. Se arrependeu, mas pelo menos não confessou, né? Mas o erro de muitos é tentar apresentar desculpas. Eu fiz por causa disso. Não existe o por causa. Pecado é pecado, não existe desculpa, porque se nós tentarmos apresentar desculpas ao pecado, nós estamos invalidando a exigência de Deus, ou estamos dizendo que Deus é muito duro nas suas exigências e que não é possível resistir às tentações, de outra forma, invalidando o poder de Deus, a atuação do poder de Deus na nossa própria vida, invalidando o poder do Evangelho. Então, quando nós tentamos justificar um pecado, nós de fato estamos dizendo que Deus é fraco, que o Evangelho não é tudo isso, não é tão poderoso assim, e que Satanás, sim, esse é forte porque quando ele vem é para derrubar quem está na frente. Então devemos ter muito cuidado com a forma como nós agimos e reagimos a essas situações para não darmos glória ao inimigo ao invés de glória a quem merece, que é o nosso Senhor. Mas esse tópico que vem falando sobre um exemplo de verdadeiro arrependimento, fala sobre um outro exemplo. Irmão Tiago, como o mesmo processo ocorreu também no coração de Simão de Betânia, e qual é a única maneira pela qual podemos obter paz e reconciliação? Então Simão também havia, como a nota fala, né? Induzido ao pecado da mulher que agora desprezara, né? E ele, o que acontece? Simão agora ele olhava e se sentia superior a ela. E agora Jesus conta uma historinha para ele, né? Olha, tinha 2 homens que tinham dívida e nenhum dos 2 podia pagar a dívida. E o Senhor perdoou os 2. Quem que deveria ser mais grato? E aí Simão falou assim, não, aquele que Deus perdoou mais. Aí ele olhou para Simão e falou assim, e aí Simão, o que você aprendeu dessa história? E aí Simão entendeu de que, assim como ele foi perdoado por todas as suas dificuldades, aquela mulher também era digna de perdão. E a vida dele mudou dali para frente, né? Eu queria só salientar um detalhe aqui interessante, Luzilei, é que muitas vezes nós, nesse processo de arrependimento, que é tão necessário, a gente se arrepende, mas quando olhamos para o nosso próximo, nós queremos fazer o quê? Não, eu sou digno do perdão, mas aquele lá, não tanto, né?
Aplicamos um outro critério de julgamento. E eu cheguei à conclusão seguinte. Eu sempre friso isso, não importa o tão longe a pessoa vá. Seja ela o pecado mais vil que você pode imaginar. Se ele teve um arrependimento verdadeiro, Deus perdoa e dá uma nova vida, uma nova chance para essa pessoa. E não cabe a mim, não cabe a você olhar com preconceito. Porque se Deus perdoou, acabou. Eu acho que Simão aqui, ele entendeu isso aqui. E é algo que nós precisamos entender também. Muito bem. Então, vimos neste quarto tópico exemplos de verdadeiro arrependimento. Exemplo de Davi, que a princípio se calou, mas depois, quando foi confrontado pelo profeta Natã, ele confessou, né, o seu pecado diante de Deus e sem justificativa, sem tentar trazer justificativas, né, sem tentar apresentar qualquer coisa para amparar o seu pecado. E também vimos o exemplo aqui de Simão, vimos também o exemplo da mulher que estava ali banhando a Cristo com perfume, né? Como uma manifestação de gratidão por aquilo que Cristo já havia feito na sua vida. E que este mesmo sentimento de gratidão que ela manifestou possa ser um sentimento nosso, porque Deus tem já nos perdoado de grandes pecados. Deus tem trabalhado conosco, trabalhado em nossas vidas. E isso é digno de louvor e de gratidão de nossa parte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas é por causa de Jesus, por causa do perdão que alcançamos através dos méritos de Cristo, é que nós alcançamos a salvação. Louvado seja o Senhor. Que nós possamos manifestar essa disposição também. Dentre todos os ensinamentos que já estamos recebendo desta lição, mais este, de agradecer a Deus pelo perdão que Ele nos concede.